Já podemos? Vivam, o meu nome é Rui Costa, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Eu bem sei que há algum tempo que não produzo nada aqui para o canal. Esta época não é assim muito fácil para nós fotógrafos. É uma época em que há muito trabalho e em que toda a gente quer tudo para ontem. O Natal está a chegar, há catálogos para fazer, de forma que até agora não tem havido nenhuma novidade. Não é que se esgotem os assuntos, não é que tenha acabado a minha vontade de produzir vídeo. A verdade é que não tem havido tempo. Daqui até o Natal há trabalho, mas as coisas já estão mais ou menos encaminhadas. Só para terem uma noção, são neste momento 11h10 da noite e esta é a hora que comecei a ter algum tempo para começar a gravar durante o dia de hoje. Quero relembrar que, para quem quer ir connosco à Islândia, de 15 a 22 de maio de 2017, já só há 3 vagas. É verdade, as coisas estão a andar muito melhor do que nós próprios esperávamos. Ou pelo menos perspectivávamos. É certo que tínhamos a intenção e temos ainda a intenção de levar 9 participantes, mais 3 da equipa, 12 pessoas, mas conseguir já os 6 participantes mais 2 pessoas da equipa, portanto 8, é muito agradável, é uma sensação muito interessante. Não é de convencer seja quem for, porque nós não somos uma empresa que vende viagens, não somos uma agência de aventura, somos só fotógrafos que querem levar outros fotógrafos à Islândia porque querem partilhar a paixão que têm relativamente àquele país. Ao mesmo tempo, queremos diluir os custos, queremos diluir o investimento que é preciso fazer para visitar um país como a Islândia e, como tal, juntar um grupo interessante será a forma mais simples de o alcançar. Se calhar agora é a altura de fazer a reserva. Nós vamos aceitar reservas até finais de fevereiro. Não podemos ir mais para lá do que essa data em termos de aceitação de reservas, pelo simples facto de que as parcerias locais, a necessidade de reserva de viatura, tudo isso nos obriga a uma ação planeada e antecipada, de forma que não falhe nada. Se quiserem fazer reserva, vão até ao endereço que está a aparecer agora em rodapé. Lá podem encontrar toda a informação acerca da viagem, mais importante que isso, podem encontrar os dados para efetivarem a vossa reserva. Nós colocámos um valor de reserva nos 75 €, não é nada para reservar uma viagem deste tipo, mas ainda é menos do que posso imaginar, porque desses 75 € nós conseguimos que a Color Effect, que nos está a ajudar muito nesta aventura, proporcionasse um voucher de 45 €, o que quer dizer que vocês, na verdade, estão a colocar 30 € em risco, se é que estão a colocar alguma coisa em risco. Estes 45 € podem ser usados em compras de valor igual ou superior a 100 €, perdão, mas é direto, tem aqueles 45 € para descontar, descontem-nos. Posto isto, tenho de passar ao tema do vídeo de hoje, que na verdade são os filtros de densidade neutra, Neutral Density Filter, e é um episódio especial por algumas razões. A mais importante é que vamos finalmente começar a falar de fotografia propriamente dita. Não é que eu não gosto de falar de assuntos como campismo na Islândia, botas e material, acessórios, etc. Mas, na verdade, o que eu gosto mesmo de falar é falar sobre fotografia. E o tema de hoje, os filtros de densidade neutra, são também um assunto para mim muito especial. A segunda razão porque é importante é porque hoje o vídeo deixa de ser, ou abandona aquela matriz de exclusividade, de interesse para quem vai connosco à Islândia e passa a ser um vídeo com uma matriz mais generalista que poderá interessar a todo o tipo de fotógrafos, não apenas aos fotógrafos de paisagem. E aqui termino logo com o primeiro mito associado aos filtros de densidade neutra, é que os filtros de densidade neutra só servem para fotógrafos de paisagem. É uma baboseira, é uma idiotice muito grande. Eu nem vou falar da fotografia de produto, que faço quase diariamente. Eu vou falar do trabalho de outros. A forma mais simples de usar, por exemplo, aberturas muito elevadas, como 1.4, um 8, 2, por aí fora, 2.8, e em situações de luminosidade intensa, quer por iluminação natural ou por uma questão de uso de strobes ou flashes, o filtro de densidade neutra
é uma forma simples de o conseguir fazer e de controlar este tipo de componente da exposição. E isto foi só um exemplo. Uma série de exemplos em que há, por exemplo, a obrigatoriedade de uma determinada velocidade de disparo, ou por sincronização com strobes, ou porque, em termos criativos, a isso obriga. Simultaneamente, a mesma questão das aberturas elevadas, os filtros de densidade neutra são uma forma de ganharmos às vezes 1, 2, 3, 4, 6 tops de margem para podermos trabalhar nestas circunstâncias. Não obstante o que eu disse anteriormente, a verdade é que as grandes marcas, as marcas que mais produzem filtros, os produzem essencialmente para fotógrafos de paisagem. Os filtros de ND são filtros com características muito particulares, são filtros com usos muito específicos e, como tal, merecem um vídeo, um ou mais vídeos até, exclusivamente dedicados a eles. Assim, a primeira coisa que a maior parte das pessoas pergunta é o que diabo é um filtro de densidade neutra. Digamos que, em termos formais, não é a definição mais correta, mas em termos práticos e para servir o propósito desta introdução ao vídeo, é esta que vamos usar. Um filtro de densidade neutra não é mais do que um filtro que serve para reduzir a intensidade da luz que atinge o filtro, fazendo com que essa intensidade luminosa se reduza ao ponto de que, quando atinge o plano focal, onde está o sensor ou o filme, ela ser 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1024, 65 mil vezes menor do que aquela que incidiu na frente do filtro. Um filtro de densidade neutra serve essencialmente para cortar a luz que chega até ao sensor. E vamos só falar de sensores, não vamos estar a falar de filme. Podia usar a terminologia plano focal, mas vamos simplificar as coisas, vamos falar só de sensores. Mas faz isto de uma forma muito particular. É por isso a intenção do filtro de densidade neutra reduzir a intensidade da luz de forma coerente em toda a gama de comprimentos de onda. Onde é que se nota que isto pode não estar a acontecer ou não pode não estar a acontecer da forma mais correta? Quando vocês têm uma adição de cor, uma contaminação de cor, um color casting, numa fotografia que é conseguida através do uso de um filtro deste tipo, nós sabemos que alguns comprimentos de onda atingiram o sensor de uma forma desigual relativamente a outros comprimentos de onda que conseguiram ser barrados. O corte absolutamente idêntico, igual, de todos os comprimentos de onda é praticamente impossível. Podemos já dizer que uma das formas de definir, de separar um filtro bom de um filtro mais ou menos, de um filtro muitíssimo fraco, será a contaminação de cor que existe pelo uso desse mesmo filtro. É claro que hoje em dia o estado da arte não é algo que seja propriedade de uma só marca, como foi em tempos relativamente a muito tipo de equipamento. No caso particular dos filtros de densidade neutra, eu posso falar da Lee Systems, que é a marca que uso, que por acaso uso porque uso há muito tempo, mas também já usei a Kokan há uns tempos do filme. A Format Hi-Tech é uma marca muitíssimo boa. A Kokan, que eu estava a dizer, foi renovada recentemente e apresenta hoje produtos de elevadíssima qualidade. A Kokan estava a perder muito terreno. A Nisi também é uma marca que está aí agora no mercado, que eu estive a ver os resultados em termos de desempenho, o teórico pelo menos, e são realmente muito interessantes, mesmo muito interessantes. Agora não me estou a lembrar, a Sindray nos Estados Unidos domina completamente o mercado, ou pelo menos é uma marca muito forte no mercado. Esta coisa de usar uma marca A ou marca B ou marca C é muitas vezes uma questão de simpatia. Já não é tanto uma questão de opção técnica como foi em tempos. Já não era uma questão de vou comprar este equipamento porque é muito mais caro, mas é muitíssimo melhor. Hoje é uma questão de simpatia. Hoje em dia, acreditem, o estado da arte, ou melhor, o produto de ponta, de qualidade de ponta, está entregue a várias marcas. Já não é propriedade de uma só. Acontece o mesmo com as câmaras, aquela discussão da Sony, da Canon e da Nikon, quer dizer, é uma discussão que já enjoa e alimenta uma determinada comunidade de fotógrafos e uma determinada imprensa da especialidade que honestamente não interessa. E se alguma vez entrarmos em diálogo relativamente a um assunto destes, verão que rapidamente o diálogo se transformará num monólogo. Eu uso este filtro porque este é que é muito bom e este era bom de antes, mas agora é muito fraco. Tenham paciência.
Hoje os filtros, por exemplo, no caso dos filtros de densidade neutra, a diferença às vezes é quase nula, E eu tenho a certeza que a maior parte dos entendidos que dizem que este é melhor que A é melhor que B, se fossem sujeitos a um blind test, aqueles testes em que não sabem o que é que produziu aquele resultado, provavelmente 95% falhariam e os 5% que acertavam ou que acertariam o fariam por mero acaso. E para quem chegou agora à fotografia e ainda não está habituado a estas guerrinhas, deixem-se estar onde estão porque não fazem falta nenhuma a ninguém. Relativamente aos filtros de densidade neutra, também para quem está a chegar agora à fotografia e muito particularmente a este assunto, eu quero dizer que os filtros de densidade neutra servem para o seguinte. E vou dar exemplos práticos porque é a melhor forma de ilustrar o uso real de um filtro deste tipo. Vocês, aqueles que já viram, por exemplo, o alisamento das águas em determinadas fotografias, os rastros de águas em cascatas, os efeitos de blur que muitas vezes se vêem nas nuvens, o arrastamento nas nuvens, todo esse tipo de efeitos é vulgarmente conseguido através do uso de equipamento específico, neste caso os filtros de densidade neutra. É também o objetivo do filtro de densidade neutra, muitas vezes, o puro equilíbrio entre zonas diferentes do mesmo enquadramento. Já vou falar em particular desses filtros, mas, por exemplo, para equilibrar uma zona que tem uma elevada luminosidade e uma zona que tem uma reduzida luminosidade, muitas vezes utilizamos um filtro de densidade neutra, em que só parte do filtro tem esse efeito de redução. Em termos funcionais, estritamente funcionais, há dois grandes tipos de filtros, ou melhor, podemos dividir estes filtros de densidade neutra em dois grandes grupos. Os filtros sólidos, em que o efeito é aplicado em toda a extensão do filtro, e os filtros, os grads, ou graduados, são os dois grandes grupos dentro dos filtros de densidade neutra. E para estas coisas nada melhor do que mostrar. Este é um filtro sólido. Como podem ver, o efeito é aplicado de uma ponta à outra do filtro, Neste caso é um filtro quadrado, com 100 mm por 100 mm. Vamos chamar a estes os filtros sólidos. Vou agora mostrar-vos um grad, um filtro com um efeito graduado. Vou colocar aqui à frente da t-shirt para que seja melhor, em que no topo o efeito é máximo, até uma determinada zona do filtro, e que depois o efeito é inexistente. Mas não há um decréscimo deste ponto até este ponto, em termos de efeito. O efeito é o mesmo deste ponto até este ponto, e aqui há uma passagem que pode ser ou brusca ou suave, dependendo do tipo de filtro, até este ponto, ou para este ponto, onde o efeito é inexistente. Este é um filtro de 150 por 100, porque estes filtros têm uma particularidade ou um uso muito especial, e por isso mesmo só fazem sentido se tiverem esta dimensão, e já vamos ver porquê. Então, para que serve este filtro, o tal grad? Imaginem que uma parte de cima do enquadramento do quadro da vossa cena tem mais luz, muito mais luz do que a parte de baixo. Se vocês colocarem isto à frente da vossa objetiva, o que vão conseguir é uma equalização da luz que chega até ao sensor em todo o quadro. É importante que este filtro possa subir e descer, porque até por uma questão de regra de composição, são poucas as vezes em que vocês vão colocar a linha do horizonte a meio. Eu só estou a dar um exemplo, os filtros não são para ser usados sempre da mesma forma. Estou a usar do exemplo da linha do horizonte, porque é um exemplo que toda a gente conhece. Vamos imaginar que vocês colocam a linha do horizonte a 1/3 acima ou abaixo. O facto de poderem subir e descer este filtro, porque ele tem 150 mm e não apenas 100, dá-vos a vocês a liberdade de colocarem esta linha de separação nesse ponto. É claro que isto pode ser usado assim, pode ser usado assim, pode ser usado assim, pode ser usado até na diagonal. Isto acontece, por exemplo, às vezes em zonas de montanha, em que há declives, onde passa, por exemplo, uma determinada quantidade de luz que nós temos de reduzir para equalizar a cena. Depois, já claro, a pergunta, corta, mas corta quanto? Estamos a falar de quê? Eu vou falar agora de um conceito que poderão alguns de vocês, os que estão agora mais frescos na fotografia, poderão não dominar. Vou falar de stops. O stop vai ser assunto para um vídeo posterior,
como será o F-number, como será o cálculo do F-number, o que é que quer dizer cada valor à frente do F-number e porque é que há aquela progressão. Queria, contudo, dizer-vos que, apesar de usar estes termos e conceitos hoje, não é necessário que os saibam, porque eu vou contextualizar as coisas de forma a que vocês não precisem de saber a definição formal de determinados conceitos ou termos. E a única coisa que precisam de saber relativamente ao stop para hoje é o seguinte. O stop é uma espécie de régua universal do fotógrafo. Serve para dizer o quê? Serve para dizer o dobro ou metade. Se colocarem isto na cabeça, o stop é o dobro ou metade. Quer dizer que se eu afirmar que este filtro corta em um stop, a luz que chega até ao sensor, estou a dizer que este filtro passa para metade a intensidade da luz que chega até ao sensor. Se eu disser, contudo, que este filtro corta 2 stops, eu estou a dizer que ele corta 4 vezes a luz que chega até ao sensor. Se eu disser que este filtro corta 3 stops, eu estou a dizer que chega 1/8 da luz até ao sensor. Se já repararam no padrão, é 2 elevado a n, em que n é o stop. Um stop, 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, ou 2 elevado a n, em que n é o stop, 2 stops, 4 vezes. 3 stops, 2 ao cubo, 8. 4 stops, 2 à quarta, 16. 5 stops, 2 à quinta, 32. 6 stops, 2 à sexta, 64. E, por exemplo, 10 stops, 2 à décima, 1024 vezes, que é o caso deste sólido que vos mostrei há bocado. Este filtro reduz em 10 stops a luz que chega até ao sensor, o que quer dizer que corta a luz em 1024 vezes. Filtros mais extremos, como os filtros da Ultra Stopper, da Lee, e alguns filtros da Format Hi-Tech, a Nisi também está a produzir agora, e a Singeray, filtros de 16 stops, por exemplo, estamos a falar de mais de 65.500 vezes a luz que é cortada. E se vos disser que há filtros de 20 stops, em que, portanto, estamos a falar de 2 elevado a 20, já agora é quanto? Portanto, estamos a falar de 1.048.576 vezes menos luz que chega ao sensor. É por isso um uso muito extremo, um uso muito particular. Os filtros de densidade neutra surgiram até com um propósito mais ligado à ciência do que à fotografia comercial e amadora. Surgiram muito para, por exemplo, fotografar soldas, fotografar filamentos de lâmpadas, nem tanto para fotografia de paisagem. Foi até um acaso e eles começaram a ser muito procurados e a determinada altura ali tinha um filtro que era mais procurado do que aquilo que eles próprios produziam e houve uma quebra de stock nestes Big Stoppers durante algum tempo porque não havia filtros para tanta procura. Tornou-se uma moda, a moda tornou-se uma tendência, a tendência tornou-se um hábito e hoje é uma técnica muito utilizada em fotografias de paisagem. Há outros subtipos destes filtros, destes grads, há os filtros os reverse, em que o efeito surge do centro e desvanece até à extremidade. Há os de mesclagem. Bem, há uma série de filtros que hoje não serão propriamente do vosso interesse, mas porque estes são os dois tipos que interessam particularmente a quem está agora a começar. Os reverse, porque é que o efeito começa do centro e não do topo? Por exemplo, a fotografia que é feita ao amanhecer e ao entardecer tem o sol, ou seja, tem o ponto de maior luminosidade exatamente aonde? No centro. Estejam à vontade para, se puderem, testar isto em alguma casa, em workshops que possam surgir aí para a apresentação de filtros. De seguida vou falar da questão da notação, e a questão da notação só é importante porque, infelizmente, eu não vou dizer cada fabricante, mas há 2 ou 3 notações, são três na verdade, 3 grandes notações em termos de identificação dos filtros e do seu efeito. Há três notações de que vou falar. A primeira é a notação ND1 Number, em que number é o número de stops reduzidos. Quer isto dizer o quê? Se o filtro cortar 3 stops, vocês vão ter um filtro chamado ND103. Por exemplo, o filtro 10 stops será ND110. Depois a seguir temos a notação ND.Number, e em que ponto number
é um valor múltiplo de 0.3 ou 0.3. Portanto, será 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, por aí fora. Acho que já entenderam a progressão. Portanto, um filtro de um stop, que tem, por isso, uma densidade óptica de 0.3, é um filtro chamado ND 0.3, nesta notação ND.number. Um filtro de 4 stops será 4 vezes 0.3, portanto, estamos a falar de um filtro chamado ou denominado ND 1.2. Uma terceira notação que também é usada por alguns fabricantes é a notação ND-number, em que number é o número de vezes que o filtro reduz a luz. Ou seja, um filtro de um stop, que já vos disse, reduz a luz para metade, portanto em 2 vezes, divide por 2 a luz. Estamos a falar de um filtro denominado ND2. Um filtro de 3 stops, 2 ao cubo, 8. Estamos a falar de um filtro ND8. Um filtro de 10 stops estamos a falar de 2 elevado à décima 1024 vezes, portanto corta em 1024 vezes a luz que chega até ao sensor. Estamos então a falar de um filtro ND 1024. Nestas três notações, por exemplo, a Lee, que é a marca que eu uso, a Tiffany e a Heliopan, se não estou em erro, penso que sim, a Lee, a Tiffany e a Heliopan usam a notação ND.number. Portanto, estamos a falar de filtros, o Lee .9 ND, .6 ND. Estamos a falar de um Lee desktops que poderia ser traduzido nesta, e aqui e ali já coloca desktop. Alguns filtros têm outra notação aqui escrita, ali não tem sempre a mesma inscrição aqui gravada no vidro. Esta diz Lee Desktop, mas na verdade o que devia dizer, de acordo com a notação que a Lee segue, que é de múltiplos de 0.3, neste caso de um Lee 3.0. 0.3 vezes desktops. Marcas como a BMW, a Oya e a Cocan, se não estou em erro, exato, a Cocan também, que é a mais importante deste grupo, no caso destes filtros, usa a notação ND2, ND4, 8, ND, por aí fora, ND 1024, etc., que é aquela notação que vos diz que enquanto às vezes a luz é cortada. Enquanto consumidores, vocês devem prestar atenção a isto, porque um ND3, um 3.0, não quer necessariamente dizer 3 stops. Um 3.0, na verdade, quer dizer 10 stops. Enquanto consumidores, vocês devem prestar atenção a estas subtilezas que algumas marcas colocam ao dispor do consumidor. Claro, sempre uma tentativa de informar, dizem eles. Atenção a isto. Quando forem comprar um filtro, ou quando se puderem comprar um filtro, primeiro comprem-nos de marcas sérias, Lee, Cocan, Heliopan, BMW, Format High-Tech, a própria Inisi, que está agora a chegar em força ao mercado europeu, Singray nos Estados Unidos. Tudo isto são marcas de qualidade que não têm como intenção enganar ninguém. É claro que podiam chegar a um consenso relativamente à notação, mas isso é toda uma outra conversa. Bom, estamos para aí a chegar aí a um terço, desta temática. Vou agora separar os filtros em mais 2 tipos, desta vez em termos de interface, que são os filtros de rosca e os filtros de slot. O filtro de slot é todo o filtro deste tipo, que possa ser colocado num porta-filtros, e já agora mostro-vos um porta-filtros. Portanto, este é um filtro da Cocan. Cocan recebeu o nome Cocan por causa do criador, de Jean Cocan. A empresa, se não me engano, era a Chromofilter SA, de Paris. Estes Cocan eram filtros fantásticos. Mais 3, sépia, é o A005, se quiserem procurar. Isto é o filtro da Cocan, que cabia então neste porta-filtros da Cocan. Eu vou aqui tentar colocar. Este porta-filtro da Cocan levava então este magnífico filtro Cocan. O Cocan tem este tamanho, se não me engano é um 75-75, eu posso estar errado. E aqui está um 100-150 dali, vou aqui chegar para cima. Ocupa isto, exato, é um 75-75. Foi comprado em Inglaterra e custou 7 libras e 79. Era quanto custava este filtro. Este, se não me engano, este foi comprado cá e custava 1100 escudos. Portanto, 5,5€, nada mal. Quem me dera a mim comprar agora filtros
por 5,5€. Este porta-filtros e este então têm esta diferença em termos de dimensões. Eu vou direcionar-vos para a compra, para quem tiver o interesse de começar a usar este tipo de filtro, para a compra do absolutamente essencial para ter resultados excelentes. Nem pensem que vos vou aconselhar o mínimo necessário para ter o mínimo exigível. Tudo o que faltar para a excelência, ou para aquilo que vocês definirem como excelência, será uma de duas coisas, ou as duas. A falta de talento ou a falta de conhecimento. E é um hábito que eu tenho, é uma forma de estar que eu tenho na vida, não apenas na fotografia, é de sacar tudo o que posso daquilo que compro e só depois é que passo para a compra seguinte. A partir daqui, eu vou começar a entrar em algum detalhe. Portanto, vamos começar já a seguir pela diferenciação entre quais são as vantagens de um filtro de rosca e quais são as vantagens de um filtro de slot ou de ranhura como este. Fiquem por isso para a segunda parte do vídeo, ele está mesmo ali ao lado, e por isso é só ir lá carregar. Fiquem bem.